Ver se o áudio tá bom. Quando tiver ok, você me avisa. Já tá. Boa tarde a todos. Então, hoje, como sempre, a gente vai começar mais uma palestra no Centro Espírita Zilda Gama. E nós estamos aqui, eu, a Marli e o Fernando, onde será o nosso novo salão do Zilda Gama. Nós recebemos essa semana da construtora e ainda devemos passar por uma fase de faxina e organização, mas em breve a gente vai comunicar a todos vocês do nosso retorno, de como isso vai acontecer, e provavelmente a gente deve marcar uma espécie de uma inauguração dessa nova ala que foi construída. Então, nesse momento aqui, a gente gostaria primeiro de agradecer a todos aqueles que foram parceiros, né, deste projeto, desde a elaboração do projeto, ajuda financeira, orações, né, todos aqueles que participaram de toda essa caminhada para que a gente conseguisse construir este novo espaço, né? Nós devemos soltar uma espécie de um protocolo de como vai ser o nosso retorno. Então, oportunamente, vocês vão receber notícias disto, né? E também nós queremos dizer que continuamos com o atendimento fraterno funcionando online, né? Então, se alguém tiver alguma necessidade, por favor, mande uma mensagem para a gente pelo Facebook, que nós, então, entraremos em contato, ok? Hoje nós vamos ter aqui uma palestra da Marli, cujo tema é... Como é que é? Nosso papel... A parte que nos toca na obra da criação. A parte que nos toca na obra da criação. Então, antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de convidar todos vocês para que a gente fizesse uma prece e pudéssemos nos sintonizar com os amigos da espiritualidade que nos assistem em tudo aquilo que fazemos quando estamos a serviço do Cristo. Então, cerrando os olhos, elevando o pensamento à grandeza de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o querido Mestre, nós agradecemos pela dádiva, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Nós agradecemos pelas nossas vidas, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, pela oportunidade de aprendizado, de crescimento. Agradecemos a presença dos amigos da espiritualidade que nos assistem e rogamos ao Mestre que possa envolver a todos nós, mesmo que fisicamente um pouquinho distantes, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, profundamente conectados. Confiando nisto, sentindo a presença do Cristo nos envolvendo, nós vamos dizendo a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, querido Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não mais nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, Pai, e que assim seja. Então nós passamos agora a palavra para a nossa companheira Marli, que fará então a nossa palestra de hoje. Boa palestra para todos vocês. Um abração. Você quer que... Deixa aqui. Boa tarde, queridos amigos. É um prazer imenso a gente estar novamente aqui
inaugurando, de certa forma, né, esse espaço que é a construção de todos nós. É com muita emoção, é com muita alegria que estamos aqui neste momento. E o tema de hoje é um tema que vem do Livro dos Espíritos, da questão 132. Eu vou ler para vocês, ok? Diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. É sobre esse que nós vamos falar hoje. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo torna o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí vem um comentário do Kardec, que vai trazer um dos conceitos que eu acho mais legais da doutrina espírita. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha no universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Eu acho simplesmente magnífico esse conceito da solidariedade universal e da nossa participação ativa na obra da criação. Nós não somos simplesmente seres criados por Deus. Nós somos seres criados por Deus e que participamos na obra da criação universal. É muito, não é? É muito bom a gente saber disso. E, se somos parte da criação divina, isso significa que nós temos responsabilidade diante dessa criação, não é verdade? E como toda questão que envolve a responsabilidade, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos tomando consciência das nossas potencialidades, que nós vamos nos tornando seres inteligentes, seres que podem participar ativamente no universo, vai aumentando a nossa responsabilidade perante esta obra divina que é a criação. E aí, nós queremos trazer algumas reflexões, né? A primeira reflexão é realmente sobre a nossa responsabilidade como parte da criação. A nossa responsabilidade como indivíduo. A nossa responsabilidade como cidadão do mundo. A nossa responsabilidade como seres espirituais e eternos dessa caminhada divina. E é assim, né, gente? É uma coisa muito bonita a gente ter essa percepção dessa participação no universo. Então, vamos começando falando da nossa evolução enquanto indivíduo. Primeira coisa que é legal sempre a gente lembrar é a nossa singularidade. Existem só na Terra, encarnados, mais de 7 bilhões de pessoas. No plano espiritual, a gente não tem nem ideia. Isso falando só da Terra. Imagine no universo o número incontáveis de seres inteligentes que existe. E cada um é único. Cada um não tem outro igual. Cada um é uma criação, é uma joia única criada por Deus. Isso é a nossa importância enquanto indivíduo. Que fazemos parte da criação divina, que fazemos parte desse todo, mas que nós somos únicos. E somos criados por Deus, simples e ignorantes. E todos os espíritos, todas as criaturas, elas vão passar pelo seu processo evolutivo. E quando a gente olha para trás,
a gente vê que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos hoje no planeta Terra, a gente, sem dúvida nenhuma, já melhorou bastante. Então, quando a gente vai lá para trás, na época que a gente ainda estava nas cavernas, no começo da civilização, quando a gente olha as barbáries que a gente cometeu, que a gente ainda continua cometendo, mas quando a gente percebe o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente avançou no sentido de civilização, né? Por exemplo, uma coisa básica, né? Vamos falar aqui com aqueles saudosistas, aqueles que acham que antigamente era melhor, né? Ai, porque antigamente a gente vivia mais próximo da natureza. Ai, porque antigamente os nossos filhos respeitavam mais os pais. Ah, porque antigamente, há não muito tempo atrás, se você fosse fazer uma cirurgia, você não ia ter o benefício da anestesia. A gente que vai no dentista e reclama da anestesia para fazer uma obturação, imagina se fazer uma cirurgia sem anestesia. Imagina se ter sua perna amputada a sangue frio. Não é verdade? E em todas as áreas é assim. Por exemplo, essa forma que nós estamos usando de nos comunicar. Essa pandemia é uma coisa nova no sentido da forma que a gente está lidando com ela. Mas não que ela seja a primeira vez que a humanidade passou por grandes tragédias desse tipo. A gripe espanhola, no começo do século XX, matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Não é verdade? E como que as notícias chegavam dessa gripe? Pelos jornais, pelo telefone, pelo telégrafo. E não chegava para todo mundo. Então, né, olha só quantas coisas a gente avançou. No que a gente ainda tem dificuldade em avançar? No básico. No nosso papel, na parte que nos cabe, no nosso relacionamento com o outro. Na nossa compreensão que se eu sou um ser único, sou essa joia preciosa e divina, o meu irmão também é. Com os mesmos direitos, com as mesmas dores, né? Então, a primeira parte que nos toca, desculpa, na criação divina, é exatamente a parte de como nós lidamos com as pessoas que fazem parte diretamente da nossa vida e com as pessoas que dependem de nós de alguma forma, né? É interessante porque lá em Paulo, né, lá na carta que ele faz para os Gálatas, ele diz o seguinte, olha só. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, que até o tempo determinado pelo Pai, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai. Olha que interessante. Até há pouco tempo atrás, nós éramos meninos. Não sabíamos que éramos herdeiros deste mundo todo. Nós éramos meninos, crianças, sob a tutela dos mais velhos. E neste momento em que o Cristo traz a sua mensagem para o planeta, é um momento de revelação. Um momento onde nos é dado. Onde nos é dado. Peraí, só um minutinho.
Mas ele fica quietinho mesmo. Fica, se você está ouvindo aí, é porque desculpa, gente, vocês sabem que a tecnologia tem muitas vantagens, né? Mas, de vez em quando, a gente tem uns probleminhas. Então, voltando à história do herdeiro. Quando o herdeiro é criança, ele não sabe que ele é herdeiro, precisa de tutores. Mas, quando ele chega na idade adulta, ele vai ter que dar conta da sua herança, assumir a responsabilidade por isso. E quando Cristo vem para a Terra e nos traz a sua mensagem, é o sinal de que a humanidade estava pronta para passar de menino tutelado a jovem herdeiro. Mas herdeiro do que nós somos mesmo, gente? Nós somos herdeiros de uma fortuna de milhões, de bilhões de dólares? Nós somos herdeiros de terras? Nós somos herdeiros de Deus. Porque somos filhos de Deus. E o que significa ser herdeiro de Deus? Significa que cabe a nós compartilhar com o Pai e com os nossos irmãos, que são todos herdeiros de Deus, o cuidado, o desenvolvimento e a evolução desse planeta. E como a gente, enquanto indivíduo, tem feito isso? O meu irmão, aquele criminoso, né? A minha irmã, aquela que assassinou o marido, são meus irmãos. Também são herdeiros desse reino de Deus. Também são herdeiros deste mundo. E, enquanto eu não olhar para eles como meus irmãos e filhos de Deus, eu sou aquele herdeiro, estilo filho pródigo, ok? Que vou desbaratar todos os meus bens. Porque os bens de Deus são os bens do Espírito, são os bens da alma. O amor, a tolerância, a aceitação, a humildade. Estes são os dons de Deus que nós temos que trabalhar. E como herdeiros que somos, colhemos o resultado de como lidamos com essa nossa herança. Quando eu maltrato o meu irmão, eu estou colhendo futuramente esta herança que eu estou, esse desvio que eu fiz da minha herança. Gente, existe uma lei que é muito simples. Tudo que a gente desperdiça, usa sem saber, usa de qualquer forma, a gente fica sem. Tudo. Seja a nossa saúde, seja a nossa riqueza, seja a nossa condição física, seja a nossa inteligência. Então, a gente precisa olhar para o mundo como herdeiros que cuidam daquilo que o Pai nos deixou. E o que o Pai nos deixa é muito mais do que a terra e do que todas essas coisas. O que o Pai nos deixa são seus filhos. É como diz Paulo aqui, não é verdade? Que ele fala, e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Pai, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. É poderoso isso, é lindo, não é? E aí, a hora que a gente parte, então, para olhar para fora, né, para o mundo mesmo em que nós vivemos. A hora que a gente para considerar o nosso relacionamento como cidadão do mundo, como cidadão da terra. As nossas responsabilidades e a parte que nos cabe. Sabe, gente, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acha que tudo que está escrito na Bíblia é besteira, né? Mas é interessante como a cultura é formada. E é formada de coisas que a gente nem se dá conta, mas que fazem parte da nossa experiência de vida, da nossa cultura, do nosso jeito de viver. Por exemplo, lá na Gênese bíblica, quando Deus cria o mundo, né? E Deus fala, depois de todos os 6 dias da criação, ele cria a sua obra magnífica. Nossa! É? E
levou isso a sério e continua levando isso a sério até hoje. A relação, especialmente dos povos ocidentais com a terra, está toda ela lastreada na ideia da posse, na ideia de que a terra é algo que Deus criou para quem? Para os homens, para nós. E que, portanto, se Deus criou a terra para nós, ótimo. Ela é nossa propriedade para pôr e dispor como a gente assim o desejar. Ui, será que é? Tem um livro, né, que o Cacique Seattle dá uma definição. É o livro Enterre Meu Coração na Curva de um Rio. E o prefácio desse livro é uma carta do Cacique Seattle, que, na minha opinião, é um lindíssimo tratado de ecologia. E ele fala, entre outras coisas, assim: eu não entendo como o homem branco pode achar que ele é dono da terra. Eu não entendo como ele acha que uma coisa como a terra pode ser propriedade dele. O homem pertence à terra e não a terra ao homem. Vejam só, gente, quanta sabedoria. E a nossa visão ocidental, moderna, de homens e mulheres civilizados, nos diz o quê? Não, a terra pertence a nós. E por isso nós nos sentimos no direito de maltratar este planeta como estamos maltratando ultimamente. Gente, ecologia não é coisa de eco-chato, não é coisa de gente de determinada ideologia política. Ecologia é questão de sobrevivência. Então, vai chegar um ponto em que a gente, por bem ou por mal, vai ter que tomar medidas drásticas. Quanto mais tempo a gente passar, mais difícil vai ficar para a gente lidar com as condições que nós estamos criando, né? Então, Brasil e Indonésia juntos, em 2018, né, o relatório que foi publicado em 2018, foram responsáveis por 46% do desmatamento de florestas primárias, ou seja, aquelas que são as mais antigas. E teve uma redução, só que essa redução foi a Indonésia que reduziu em 40% esse índice de desmatamento. Ah, mas, né, gente, equilíbrio, essa é a lei da natureza. Precisamos encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, porque é isso que está acontecendo. Não é? Nós que somos aqui de São Paulo, quem lembra quando São Paulo era a terra da garoa, por exemplo? Não é verdade? Então, é importante que a gente, se nós somos herdeiros de Deus, se o mundo pertence a Deus e a nós, como temos que cuidar disso? Eu recebo uma fazenda de herança do meu pai. Eu pego essa fazenda e não trato a terra como eu devo, planto até a terra se desgastar. Daqui a 10 anos, o que eu vou ter em vez de uma fazenda? E a culpa vai ser de quem? Do meu pai? Não, a culpa é minha, que não soube cuidar da minha herança. E nós nos relacionamos com o nosso mundo dessa forma, não apenas em termos de ecologia, mas em todos os termos. Gente, o que justifica num mundo como o de hoje, quando nunca se produziu tanta comida, os milhões de pessoas que passam fome, as milhares de pessoas que por hora morrem simplesmente de fome? O que justifica isso? Onde está a nossa consciência? É essa parte que nos cabe na herança divina que recebemos? É essa parte de ser egocêntrico e egoísta, de querer resolver o nosso problema à custa do outro, que é meu irmão, que é também uma centelha divina, da mesma forma que eu sou? Então, qual é a parte que nos cabe na nossa relação com o mundo? E aqui eu quero trazer duas historinhas. A primeira é do nosso amigo Chico Xavier, né? O Chico era uma pessoa maravilhosa e realmente, quando ele olhava para o mundo, ele conseguia ter essa visão de pertencimento,
Não de dono, de pertencimento. Olha só que diferença. Pertencimento significa que eu me sinto pertencente. E ele tinha essa relação de pertencimento não só com as pessoas, mas também com os animais. E um dia, lá na casa dele, tinha uma roseira, tá? Umas roseiras lindas. Começaram a aparecer formigas. As formigas iam lá e estavam destruindo as roseiras. E o Chico tinha muito amigo, né? E muita gente que também era amiga dele e achava que tinha que dizer para ele como é que as coisas deviam ser feitas, né? E os amigos dele falaram assim, não, vamos resolver isso para você, Chico. Ó, fica tranquilo, a gente vai lá comprar veneno, vamos pôr veneno no formigueiro, assunto resolvido. E Chico olhou aquele monte de formiguinha trabalhando tão intensamente. O que ele fez? Foi lá conversar com as formiguinhas. Ficou lá uns dias falando, formiguinhas, mudem de lugar, porque se vocês ficarem aqui, vai cair o teto sobre a cabeça de vocês, vai acontecer uma coisa muito ruim. Por favor, formiguinhas, mudem de lugar. Né? E a hora que as pessoas forem trazer os venenos, o que aconteceu? Tinham restado apenas poucas formigas. Né? E aí, né, a pessoa que está entrevistando o Chico pergunta, e aí, Chico, você deixou pôr o veneno? E o Chico falou, deixei sim, porque essas formigas que ficaram eram formigas subversivas. Ou seja, gente, presta atenção, porque os subversivos aqui somos nós, tá? Que nos recusamos a ouvir todos os alarmes e todas os avisos que a natureza está nos dando o tempo todo, ok? Então, e a outra coisa, exemplo de relacionamento com o mundo que eu queria trazer, é o Ahimsa. Nunca ouviram falar disso? Ah, já ouviram sim. Vocês já ouviram falar de Gandhi, de Martin Luther King? Pois é, esse princípio, o Ahimsa, que nem sei se assim se pronuncia, porque afinal é uma palavra indiana, não é verdade? É o princípio da não violência. Olha que legal, né? E o que a Ahimsa prega? São coisas muito interessantes. Ela prega simplesmente o seguinte, toda vida é sagrada e precisa ser respeitada. Qualquer ato de violência vai trazer consequências sérias para quem o pratica, porque eles também acreditam na reencarnação, não é verdade? Então, eu vou ler aqui só um trechinho para a gente entender de como as pessoas que vivem isso se relacionam com o mundo. E para mostrar que as lições do Cristo, elas são muito mais universais do que a gente pensa. As lições do Cristo não estão restritas a nós que nos dizemos cristãos, ok? Então, vamos lá. Ele diz assim, a não violência não é um dogma rígido e sem vida, mas uma força viva e que dá vida. O primeiríssimo passo na não violência é que nós cultivemos em nossa vida cotidiana e entre nós mesmos a verdade, a humildade, a tolerância e uma coisa que ele chama de gentileza amorosa. A primeira condição da não violência é justiça sempre e em todos os departamentos da vida. Cuidado, porque quando a gente fala de justiça, a gente às vezes tem um probleminha, né? A gente quer justiça para os outros, mas a justiça se faz para todos. Para o outro, para mim, para o Fernando, para o Walter, para você. Né? E quando, dentro dessa justiça divina, eu conseguir praticar essa não violência, eu estou bem na vida. Não é? Mas para a gente, de verdade mesmo, isso ainda é distante. Mas são coisas que nós precisamos, que nós temos que trabalhar em nós. Afinal de contas, temos que cuidar da nossa herança. Então, se a gente conseguir se relacionar dentro desses princípios, tanto do princípio que o Chico exemplificou, quanto do princípio que Gandhi exemplificou, olha só, gente,
separados por culturas diferentes, por milhares de quilômetros, e duas almas tão iguais e tão Mahatma, tão grandiosas, não é verdade? Nossos irmãos mais velhos, herdeiros do Pai como nós, que cuidam do mundo como ele merece ser cuidado. Com respeito, com gentileza, com tolerância, como disse o Cristo, amor. Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvida, gente, vamos deixar depois que a gente conversa, tá bom? Então, gente, a parte que nos cabe como cidadãos do mundo é o cuidado com o mundo ao qual nós pertencemos. Temporariamente, sim. E olha, que nós espíritas ainda temos uma desvantagem sobre os outros. Nós sabemos da reencarnação. Então, para nós, essa história de que pode acontecer o que quiser, eu não vou estar aqui para ver mesmo, a gente sabe que não é bem assim, né? Eu posso ser meu próprio bisneto, não é verdade? Então, esse mundo com o qual eu estou interagindo hoje, eu vou usufruir do que ele tem de bom e de ruim na minha próxima volta por aqui. Se der sorte. Não é verdade? Tá? Então, a nossa responsabilidade enquanto cidadão do mundo é ser cidadão consciente deste mundo. E a nossa responsabilidade enquanto espírito, enquanto co-criadores. Olha que legal, né? À medida que aquela nossa evolução, que eu falei no começo, vai se ampliando, as nossas possibilidades de intervir no processo de criação aumentam, né? Então, hoje nós temos tecnologia, por exemplo, já estamos com tecnologia quase que para formar um órgão fora do corpo físico para fazer um transplante, por exemplo. Já temos essa tecnologia que nos permite nos comunicar, que permite a gente conhecer o que tem há milhões de anos-luz distante de nós no universo. E tudo isso, conforme a gente vai aprendendo esses recursos, a gente vai aprendendo a usar e a dominar, né? Então, por exemplo, quando o homem descobriu o fogo, cuidar do fogo para que o fogo não se apagasse era um papel extremamente importante, porque a pessoa tinha que cuidar do fogo para que ele não apagasse e não deixar o fogo se alastrar para queimar o lugar que você morava. À medida que a gente aprendeu como produzir fogo, a gente deixou de depender disso. A gente passou a ter uma parte ativa na produção e no controle do fogo. À medida em que a gente desenvolveu, por exemplo, a agricultura, a mesma coisa. Então, hoje, a gente consegue com que a terra produza mais num menor espaço do que antigamente, usando tecnologias agrícolas, maquinárias, seleção de sementes, enfim, várias técnicas. Então, à medida em que nós nos desenvolvemos, nós adquirimos mais conhecimento e vamos tendo que ter responsabilidades maiores, né, de interagir com o ambiente que a gente vive, mas responsabilidade maior também, né? E aí, de novo, vou trazer mais um trechinho aqui para a gente de Paulo. Cara, era bom, né, gente? Fala sério, né? Fala sério, né? O Paulo diz assim, né? E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isso está em Romanos, né? E em outro trecho, ele fala assim, ele fala assim, somos da descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso são os judeus falando com Cristo. E Cristo responde, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado.
O servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, gente, vamos entrar aqui naquele conceito que a gente falou da solidariedade universal, que está tudo encadeado. Não existe uma criatura neste universo de meu Deus que não tenha uma finalidade na sua existência. Chico, uma vez também, né? Emmanuel não era fraco com o Chico, não, né, gente? Ele pegava pesado, né? Chico, uma vez, alguém elogiando dele e tal, ele falava que não merecia elogios, porque ele era um verme. Aí Emmanuel chega junto e fala assim, verme. O verme é útil. O verme purifica a terra, faz isso, faz aquilo. Um verme é muito mais valioso. O Chico fala assim, tá bom, então eu sou um subverme. Mas veja, gente, brincadeiras à parte. A minhoca, os vermes, as bactérias, têm papel essencial na vida. Qual a diferença entre eles e nós? Eles fazem o que fazem por puro instinto. A minhoca não faz o trabalho lá de umedecer a terra, de, né, deixar a terra fértil, porque ela fala assim, ai, coitadinha das pessoas, né? Deixa eu dar uma forcinha para esses humanos aí e tal, né? Não. Ela faz isso por quê? Por instinto. Então, à medida que nós vamos crescendo na escala evolutiva, a nossa consciência vai se ampliando. E quando a gente está no estágio que a gente tem a possibilidade de assumir essa herança divina, de sermos co-criadores do Cristo desde já. Olha que coisa legal. Porque o verme e a minhoca também são. Mas nós podemos ser co-criadores do Cristo de que forma? Por escolha. De uma forma consciente. Nossas possibilidades espirituais são amplas. A hora que nós reconhecemos que somos irmãos menores do Cristo, a hora que reconhecemos que somos filhos de Deus, e pegando de novo a palavra de Paulo, filho é diferente de servo. Por quê? O servo, ele faz o que faz porque ele tem que fazer, ele faz por obrigação. E o servo não mora na casa do Senhor. Ele vai, faz seu trabalho e vai embora para a casa dele. Ele tem seu salário, aquilo não lhe pertence, ele pode ser dispensado a qualquer hora. Mas o filho, o filho. O filho é filho, né, gente? Se nós, né, que somos gente, amamos como amamos nossos filhos, acompanhamos, damos oportunidade, né? Quando que um filho deixa de ser nosso filho? Nunca. Nem mesmo na morte, quando as mães e os pais perdem filhos, eles continuam vinculados por esse amor. Então, olha só que interessante. Se nós somos filhos de Deus e não servos de Deus, isso faz uma diferença imensa na nossa visão de mundo, se nós nos reconhecemos dessa forma. Não é mesmo? Eu sou filho de Deus. Isso significa que tudo que Deus tem, de certa forma, me pertence. Que eu sou parte de tudo que Deus criou. E ao mesmo tempo que eu tenho uma possibilidade de atuar, porque lembra que eu falei para vocês lá da não violência? A não violência não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Exige coragem, exige esforço, exige autoconhecimento. E para nós sermos filhos de Deus e cuidarmos da nossa herança, como ela precisa ser cuidada, exige de nós consciência, conhecimento e principalmente amor. Porque o filho não cuida das terras do pai para agradar o pai, ou não cuida das terras do pai para receber o salário. Ele cuida das terras do pai porque são dele também. E nós temos algo
tão mais valioso, não é verdade, gente? Nós temos nosso espírito, nós temos nosso planeta, nós temos as pessoas que fazem parte do nosso planeta e da nossa vida. Olha que herança sensacional. Então, é preciso que a gente cresça, que a gente assuma a nossa condição de herdeiros de Deus, de co-criadores do Cristo, e comecemos a colaborar com Cristo na obra dele. Puxa, Nelly, mas como assim? Olha a distância que tem entre eu e o Cristo. Eu vou colaborar disso como? Tão fácil, meu querido. Lembra? Humildade, tolerância, amor. Quando a gente olha o mundo com esse olhar de pertencimento, não de dono, aí a gente entende. E aí a gente sabe que o trabalho do Cristo neste mundo precisa ser feito por nós. Cada ação que a gente faz está dentro desse encadeamento divino que Kardec chamou de solidariedade universal. O que eu faço impacta na minha vida, mas impacta na minha família, mas impacta na minha sociedade e no mundo em que eu vivo. Ninguém está isolado, ninguém está sozinho. Nenhuma ação pode ser descartada, nenhuma pessoa, nenhuma vida pode ser descartada. Todos nós pertencemos à obra da criação. A nossa parte é fazer o melhor que nós pudermos. Estamos longe de ser Chico, estamos longe de ser Gandhi, estamos longe até às vezes de ser a nossa avó mesmo, semi-analfabeta, mas que tinha tanta sabedoria. Mas nós já sabemos o caminho a seguir. Então, a nossa parte é tentar fazer o nosso melhor na onde quer que estejamos colocados. E olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente faz o nosso melhor, o negócio fica bom. A gente pode muito mais do que a gente imagina e do que a gente pensa, né? Então, nós somos co-criadores do Cristo e podemos auxiliar o Cristo na construção deste mundo que nós tanto desejamos e que só pode ser feito com a nossa colaboração, né? E para a gente já ir para o nosso encerramento, eu queria contar uma historinha. É uma historinha que, assim, é bem conhecida, mas a versão que eu vou trazer aqui é a versão do Rubem Alves, né? Porque ele era um escritor e ele escrevia super bem, né? Então, é a história da galinha que quase... a história da águia que quase virou galinha. Vocês conhecem? Então, vamos lá. Era assim. O fazendeiro foi lá, pegou um filhotinho de águia, bem pequenininho, e trouxe para o galinheiro e criou ele entre as galinhas. E a águia achava que era uma galinha. Só que aí isso era um problema para ela, porque que galinha esquisita que deu aquela águia. O bico dela era mais adunco. O olho dela, os olhares dela mais feroz. Então ela tinha que se encolher toda para fazer de conta que para se sentir como uma galinha. E as outras galinhas tiravam o sarro da cara dela. O galo, ó, nem olhava para ela. Afinal, que galinha mais feiosa que era aquela águia, mais sem jeito, né? E assim, essa águia vai tentando se fazer gostada. Então, quando tinha manifestação lá no galinheiro, a favor de consertar a cerca do galinheiro, quem é que estava lá na frente? Águia! Pensar em sair do galinheiro, não. Só queria um galinheiro melhor. Quando elas iam fazer manifestação lá pro dono do galinheiro aumentar a ração de milho, quem é que falava mais alto? Águia! Porque ela achava que era uma galinha e ela queria ser uma galinha como as outras. Um dia chega um alpinista que conhece muito bem os animais. E especialmente as águias, né? Porque, afinal de contas, um alpinista gostaria muito de ser águia. Mas como ele não tem asas,
ele usa os pés, as mãos para escalar as montanhas e chegar nas alturas, embora não possa voar. E esse alpinista, a hora que se depara com aquela cena, fala para a águia: escuta, você é uma águia. Sou não. Sou uma galinha. Não, você tem olhar de águia, bico de águia. Você é uma águia. Olha, sobe aqui e pula daqui e voa. A águia tremendo de medo. Vou voar, não. Subiu com a águia no telhado. Daqui você vai conseguir voar. Eu não, vou me arrebentar toda. Eu sou uma galinha, a galinha não voa. Finalmente o alpinista, conversa não vai resolver, vamos resolver isso de outro jeito. Pegou a águia, pôs ela no saco, subiu numa montanha bem alta, né? E falou: você é uma águia, você vai voar. E aí ele pegou e lançou a águia no espaço. E aí, primeiro momento, a águia ficou desesperada, mas de repente ela se deu conta, ela abriu as asas. E que felicidade! Ela descobriu que ela não era uma galinha, que ela era uma águia, que ela podia voar. E lá de cima, bem do alto, ela olhou lá para baixo e viu como era pequeno o mundinho que ela estava presa, o galinheiro. Ela olhou lá para baixo e viu: meu Deus do céu, eu sou uma águia, eu consigo ver mais longe, ir mais longe. Por que eu me submeti tanto tempo a ficar presa no galinheiro? E aí, meus amigos, partindo para o nosso encerramento, né? Tá na hora de a gente parar de se contentar em ficar ciscando o solo. Tá na hora de a gente assumir o nosso papel de herdeiros de Deus, de filhos de Deus, de co-criadores de Cristo. Tá na hora de a gente se libertar deste galinheiro estreito criado pelo nosso egocentrismo, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de visão. Está na hora de a gente voar. Voar em direção a Deus. Voar acompanhando os passos do Cristo. Voar bem alto e bem longe. E reconhecer que a nossa parte na criação do mundo é muito importante. Que não somos dispensáveis. Que somos criaturas divinas e sagradas com uma caminhada pela eternidade. Mas eternidade começa agora para nós. Então vamos lá? Voar como uma águia, rumo à eternidade. Muito obrigada. Só o Carlos perguntou o que faz algumas pessoas não acreditarem no Criador. Né? Carlos, é assim, né? As pessoas acreditam no que elas querem. E, assim, essa questão, muitas vezes, não adianta a gente querer fazer as pessoas acreditarem à força. Porque para a gente, por exemplo, quando a ciência descobre uma coisa nova e às vezes até meio absurda do nosso ponto de vista, né? Quando, por exemplo, a física quântica tal faz umas descobertas muito loucas, se fala assim: uau, como Deus é grande, né? Como o universo que Deus criou é maravilhoso. Mas tem pessoas que não estão preparadas ainda para acreditar nisso, né? E nem por isso muitas dessas pessoas deixam de fazer a parte delas. O que acontece que quando a gente sabe disso, nós temos essa consciência. E quando a gente faz as coisas por escolha consciente, a gente pode usar melhor os recursos que a gente tem. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigada, Carlos. A gente agradece a Marli por essa palestra que nos ajudou a refletir um pouco mais sobre o nosso papel na vida, na existência, nos planos de Deus. Muito obrigado, Marli, pelos esclarecimentos. E, novamente, então, nós vamos convidando a todos, né? Vamos aproveitar esse clima de reflexão e vamos orar por todo o nosso planeta, para que haja um pouco mais de luz, de paz, de harmonia. Vamos rogar por todos aqueles que ocupam cargos de direção em todos os países do mundo, para que estas pessoas sejam tocadas, iluminadas
abençoadas, para que operem ajudando seus países a seguirem o caminho da luz. Mais pertinho de nós, vamos orando pelo nosso país, por este povo maravilhoso, por esta nação tão linda, tão cheia de recursos e de belezas naturais. Embora tenhamos passado por momentos desafiadores, mas que a luz do Cristo nos traga de volta as forças que precisamos para continuar acreditando na grande missão deste país, a pátria do Evangelho. Que cada um de nós, onde estivermos, possamos ser instrumentos do Pai, instrumentos do Cristo a serviço dessa grande luz. Nós rogamos, Mestre, por todas as pessoas que neste momento estejam passando por todo tipo de dificuldades, de dores, especialmente aquelas famílias, aqueles lares que tiveram a questão de alguma morte ou de alguma dificuldade proveniente deste vírus que assola o planeta. Que estas famílias possam ser assistidas, acolhidas espiritual e materialmente, que o nosso amor chegue até elas. Nós rogamos por todas aquelas pessoas que, em função do constrangimento da livre circulação, têm desenvolvido uma sombra em suas almas. Temos visto muitos casos de pessoas em depressão, em tristeza profunda, que elas possam reconquistar a confiança, a fé, a esperança na vida e saber que momentos mais gloriosos estão por vir, que este grande sol que Deus derrama todos os dias sobre nós haverá de cuidar de todas essas questões, acalmar o nosso coração e nos trazer de volta o gosto e o interesse pela vida. E assim, então, nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje, pedindo a Deus que abençoe esta casa, seus trabalhadores, onde estiverem, e todos os lares desta nação e de todo este planeta, para que haja simplesmente amor e luz e paz. E assim, vamos encerrando a nossa conversa de hoje, novamente lembrando daquela oração profunda que o Cristo nos ensinou e pedindo a Ele que nos ajude a abençoar a todas aquelas pessoas com quem mantemos relação na vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, querido Pai, a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. Não mais nos deixeis cair em novas tentações. E que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês pela atenção. Um bom restinho de sábado, um bom fim de semana. Que todos tenham uma semana iluminada. Que assim seja.